E agora? Agora sim. Voltou. Tá. Então, tá. Pessoal, então, como eu ia falando, né, da corpuscular, vamos falar um pouquinho das partículas alfa, né? Elas têm mais massa, uma maior intensidade energética, porém, em função dessa maior massa, elas têm um menor poder de penetração, tá? Já as partículas beta, elas têm um pouquinho menos de massa, uma menor intensidade energética, porém, o poder de penetração é maior, tá? É inversamente proporcional. Aqui para vocês terem uma ideia, né? Claro que aqui entrou os fótons do raio-x, só para mostrar a penetração no tecido, né? Mas não faz parte das corpusculares. As partículas alfa, quanto elas penetram no tecido, né? As beta, vocês vejam que tem um poder de penetração um pouco maior. Já o fóton de raio-x, que não pertence a esse grupo, tá aqui só para vocês terem uma ideia, o poder de penetração é muito maior, tá? Porque é um tipo diferente de energia, de radiação. Já a radiação eletromagnética é um movimento de energia através do espaço em forma de ondas, tá? Nesse caso, não tem massa e é decorrente de um campo magnético e outro elétrico. Esses campos, eles são perpendiculares entre si, por isso o nome eletromagnética, tá? Nesse aqui, já faz parte o quê? Os raios gama, os raios X, né, que são os nossos interessados, os ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio, tá? Então, essa eletromagnética que a gente vai dar uma atençãozinha um pouco maior. Dependendo do nível de energia, as radiações eletromagnéticas podem ser classificadas em ionizante e não ionizante. Que ionizante seria o nosso problema, que é onde se encaixa a nossa radiação X. No espectro eletromagnético, somente as radiações de alta energia, raios cósmicos, gama e raios X, são capazes de causar ionização. Então, esse é o nosso grande cuidado, né, na radiologia, é a ionização, tá? É o poder de penetração desses raios. Por isso que a gente tem todo esse cuidado, né, com relação ao próprio local onde a gente trabalha e com relação também à proteção do nosso paciente, tá? Algumas propriedades desse tipo de radiação são melhor explicadas pela teoria ondulatória, enquanto outras são mais bem compreendidas através da teoria quântica. Se bem que ambas, tá, essas teorias se complementam e mesmo assim não explicam perfeitamente o comportamento, tá, das radiações. Seria uma tentativa de explicar, juntando as duas, né, como funciona essa radiação eletromagnética. Na ondulatória, a teoria sustenta que a radiação é propagada em forma de ondas, semelhante às ondas que são resultantes do distúrbio na água. Vejam que aqui eu tenho curtos comprimentos de onda, mas, em contrapartida, é uma alta frequência. Aqui eu tenho longos comprimentos de onda, né, mas, em contrapartida, eu tenho uma baixa frequência, tá? Aqui, então, o comprimento de onda é a distância entre as cristas das ondas, certo? Aquilo que eu falei, um curto comprimento de onda, né? Esse aqui de baixo, no caso, seria mais curto, e esse de cima um pouco mais longo, é a distância entre as cristas. A frequência, número de ondas num determinado período. Então, neste período, ou neste tempo, né, nós temos 1, 2, 3, 4 ondas, certo? E frequência e comprimento de ondas são inversamente proporcionais. Então, quanto maior o meu comprimento de onda, menor a frequência e vice-versa, né, o contrário. Aqui, para vocês terem uma ideia com relação ao comprimento de onda, né, aqui nós temos os raios gama, os raios X e ultravioleta. Vejam como é o comprimento dos raios gama, né, em relação aos raios X. Então, isso implica onde? No poder de penetração, tá? Então, nesse caso, o maior poder de penetração aqui são dos raios gama, devido ao menor comprimento de onda, a maior frequência e o maior poder de penetração. E, por último, seria o quê? O ultravioleta, né? Nós temos um maior comprimento de onda, né? Então, uma menor frequência e um menor poder de penetração. Na quântica, tá?
Considera a radiação eletromagnética como sendo pequenos feixes de energia chamados fótons. Cada fóton viaja à velocidade da luz e contém uma quantidade específica de energia. Então, sendo fótons, né, sendo os fótons de energias sem massa e sem peso, que se propagam na velocidade da luz. Então, aqui nesse caso eu não tenho massa, tá? Então, vocês sabem que não tendo massa, a propagação é muito maior. Tipicamente, fótons de alta energia, como raios X e nos raios gama, são caracterizados por sua energia, enquanto fótons de baixa energia, tipo luz ultravioleta até ondas de rádio, são caracterizadas pelo seu comprimento de onda. Então, vejam que até aqui, né, eu tenho de alta energia, do ultravioleta para baixo, para baixa energia. Então, percebam que o ultravioleta até ondas de rádio, elas têm maior comprimento de onda, né? Então, a distância entre as cristas são maiores, então, portanto, menor poder de penetração, e são fótons de baixa energia, tá? O problema seria, então, dos raios X para cima. Raios cósmicos, raios gamas e os raios X, tá? Onde eu tenho um menor comprimento de onda. Os raios gamas são fótons originados dos núcleos de elementos radioativos, então são naturais. Pertencem ao mesmo espectro da energia de raio-x, então também é eletromagnética. Mas os raios-x são formados a partir da interação entre elétrons acelerados e átomos em um aparelho específico, tá? Então a principal diferença entre a radiação X e a gama é o quê? É a origem, né? A dos raios gama é natural, né? Ou seja, a origem é natural, nuclear, e dos raios X é o quê? É artificial, como a gente já viu, né? Como Röntgen conseguiu, né, fazer a radiação. É totalmente artificial. E o restante, né? O restante do que sobrou aqui, ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio possuem baixa intensidade energética, certo? Então, o que a gente entende disso aqui? Um longo comprimento de onda, uma baixa frequência e, por conseguinte, o quê? Um poder de penetração muito ineficiente, tá? Aqui, então, demonstrando para vocês, certo? Sendo que esses dois de cima aqui são corpusculares, tá? Partículas alfa e beta. Os dois de baixo, eletromagnéticas. Então, aqui vocês vejam que a partícula alfa, para onde? No papel, né? Partícula beta já tem um pouquinho mais, né, de força, chega ao alumínio. Os raios X, que são eletromagnéticas, já passam o papel, o alumínio e são barrados por quem? Pelo chumbo. E os raios gama, né, o poder de penetração maior ainda, passa batido papel, alumínio, chumbo, parando no concreto. Tá, pessoal? Então, percebam aonde parou a nossa radiação X. Quem barrou a radiação X, que são os raios que nós trabalhamos? O chumbo. Então, por isso que a nossa proteção gira, né, tanto no laboratório, ou que a gente deve ter quando nós temos um aparelho de raio-x, um chumbo, né? O avental que a gente usa é de chumbo, colete protetor de tireoide de chumbo, o vidro é plumbífero, tá? As paredes têm barita, né, que vocês vão ver que é uma formação que tem chumbo, então é tudo protegido. A porta também, certo? Tudo para quê? Para essa radiação não passar, certo? Para não passar e não atingir principalmente, né, o operador, que é o que está todo dia ali operando a máquina, né? E o paciente protegido principalmente, depois nós vamos ver, o aparelho reprodutivo, tá? Então, os raios-x podem ser definidos como pacote de energia sem massa, fótons, né? Não possuem massa, eletricamente neutros, que propagam ondas a uma determinada frequência na velocidade da luz. Então, portanto, a radiação X é ionizante, do tipo eletromagnética, de alta energia. Possui propriedades de ondas e partículas, um pouco de cada, como a gente viu, né? Sendo que os fótons e raio-x interagem com a matéria, causando ionização, que esse é o nosso grande problema, né? Por isso que nós nos protegemos, né, e não devemos nos expor à radiação, em função unicamente da ionização.
E as propriedades, então, dos raios-x? Nós já falamos um pouquinho ali no histórico, não sei se vocês lembram, né? Que Röntgen já tinha nos colocado, continua até hoje, tá? A única coisa que foram separadas são aquelas propriedades semelhantes à luz, ou seja, caminham em linha reta, aquilo que eu falei para vocês, a projeção vai até no máximo 2 metros de altura, certo? Se vocês olharem, por exemplo, no laboratório, depois lá em cima já é certo. Por quê? Porque ele não faz curva, ele não sobe e depois gira, né, e sai, porta fora. Não, ele apenas caminha em linha reta. Possui a velocidade da luz no vácuo, é divergente, não é desviada pelos campos elétricos e magnéticos. Por quê? Porque ele é formado, né, por esses dois, tanto elétrico como magnético, e pode sensibilizar chapas fotográficas. Então, essas propriedades são semelhantes à luz. E nós temos as propriedades diferentes da luz. É invisível, pode penetrar corpos opacos, não sofre em condições normais reflexão e refração, produz ionizações nos sistemas biológicos, né, que essa é a nossa grande preocupação, por isso os nossos cuidados, né, tanto com relação ao excesso de repetição, quanto com relação à proteção do paciente, e produz fluorescência em várias substâncias, né, que vocês viram que isso já tinha sido colocado lá no início por Röntgen. Então, agora a gente chega naquele pontinho crucial, né, que a gente até já tinha colocado um pouquinho, né, ali no histórico. O que é necessário para a produção de raio-x? Eu preciso de um gerador de elétrons, um acelerador de elétrons e um alvo anteparo, tá? O que é o gerador de elétrons, né? É o nosso cátodo, tá? Ou polo negativo. Então, vocês lembrem que o cátodo é o polo negativo. Esse é o nosso gerador de elétrons. O nosso acelerador de elétrons é a diferença de potencial, né, que vai ocorrer no momento em que a gente aperta o botão de disparo do nosso aparelho, tá? Esse vai ser o grande acelerador. E o alvo anteparo nada mais é do que o ânodo ou o polo positivo, tá? Que no caso vai ser, depois vocês vão ver que é formado pelo tungstênio. Então, a radiação X é produzida, né, quando os elétrons acelerados, eu tô sem o meu negocinho, os elétrons acelerados provenientes do cátodo, então eles saem do cátodo, eles, que é o polo negativo, eles colidem com o ânodo, que é o polo positivo, e essa energia cinética, ó, vejam que sai aqui pelo tubo, é transformada em raio-x e calor. E, pessoal, assim, ó, muito, mas muito mais calor do que radiação X, tá? Por isso que depois a gente vai ver que esse vidro todo tem óleo em volta para dissipar o calor, que é produzido muito calor nesse local, tá? E tudo isso, como a gente já viu, como o Röntgen fez, é onde numa ampola no vácuo, tá? Então, essa é como é produzida a radiação X, certo? Do cátodo para o ânodo, né? Os elétrons acelerados colidem com esse ânodo e daqui saem os nossos raios-x e principalmente calor, tá? Então, dessa radiação X são produzidos dois tipos de radiação, certo? A radiação de Bremsstrahlung, ou radiação de friamento, e a radiação característica. A primeira, que é de friamento, ela se refere à parada súbita dos elétrons, por isso que é chamada de friamento. Eles saem, né, eles saem do cátodo em alta velocidade e se chocam com o ânodo, ou alvo de tungstênio, e são freados ali no ânodo, tá? Aproximadamente de 72 a 90% da radiação X produzida no ânodo é considerada de friamento, então a maior produção é da radiação de friamento, tá? A maior produção que a gente tem no nosso aparelho é a radiação de friamento. Então, o que acontece aqui? O elétron colide, né? Ocorre a colisão do elétron acelerado. Com relação a essa colisão, ele altera a sua trajetória e acaba sendo desacelerado. Por isso, então, o freamento, que a gente diz, tá? Radiação de freamento. E a radiação característica é produzida quando um elétron em alta velocidade
deslocam um elétron da camada mais interna do átomo de tungstênio. Então, se vocês lembram que aquela que tem a maior energia de ligação são as mais internas, né? Então, precisa de uma energia muito maior, provocando a ionização daquele átomo. O espaço deixado é preenchido por um dos elétrons remanescentes do átomo, né, do próprio átomo, e essa mudança de posição entre os elétrons provoca a liberação de energia na forma de fótons e raios-x, que é chamada de radiação característica. E essa radiação característica, ela responde por uma pequena parcela, então, o restante, né, que é de 10 a 28%. Então, nos nossos equipamentos, a radiação de freamento é de 72 a 90, né, e a característica de 10 a 28% hoje em dia nos nossos aparelhos odontológicos, tá? Então, a maior parte produzida é a de freamento. Então, o que que acontece? Um elétron em alta velocidade se choca, né, com o da camada mais interna, ele desloca esse elétron, ele retira esse elétron da camada mais interna, né, fica naquele local um espaço, ou seja, uma vacância, que, por conseguinte, né, depois é preenchido por um outro elétron remanescente. Um outro elétron vem e preenche aquela lacuna, né, aquilo que está sobrando. Então, essa radiação característica forma feixes monocromáticos com intensidade inerente a cada tipo de átomo, tá? Só que o átomo, a característica que nós estamos falando aqui, né, no caso é do tungstênio, tá? E para o átomo de tungstênio é preciso elétrons acelerados a pelo menos 69,5 keV para ocorrer a produção de radiação característica com qualidade diagnóstica. Então, a gente está falando aqui, né, de uma radiação característica do tungstênio, no caso dos aparelhos de raio-x. Então, por isso, né, que 69,5 keV, como está aqui, ó, não sei se vocês veem, onde é que está o mouse? Aqui, tá? É o que tem a primeira camada, né, a camada K do tungstênio. Então, essa é a energia de ligação entre o elétron e o núcleo, né? E a energia que eu preciso para retirar esse elétron é 69,5 keV no tungstênio. Então, para conseguirmos deslocar, né, esse elétron, a gente vai precisar no nosso aparelho, no mínimo 70 kVp, que a gente vai falar depois, para a produção de radiação característica de qualidade, tá? Vocês vão ver isso depois, né, a questão de kVp, o que precisa nos aparelhos, não vão precisar decorar, é claro, mas para vocês entenderem um pouquinho, né, do que, de como é formada essa radiação X, né, e por que a gente precisa de tanta proteção. E isso, então, é um assunto, né, que a gente vai tratar depois na nossa próxima aula, que vocês vão ver mais um pouquinho de tubos e aparelho, tá? É uma aulinha que não é muito fácil, né, não sei se alguém tem alguma perguntinha. Não é uma aulinha muito barbada, né? Mas eu não pergunto isso, tá, pessoal? Essa parte eu não judio vocês, tá? Eu nem sei para quando tá a nossa primeira prova, eu sei que eu coloquei lá, mas eu já não estou lembrada. Não sei se vocês chegaram a olhar, não? Prof, eu acabei de ver, eu acho que é dia 13 de maio. Ah, de maio, tem tempo, né? Acho que vai dar toda a matéria, acho que eu vou ter que adiantar essa prova. Porque se a gente, dependendo do tempo que a gente continuar com as aulas teóricas, né? Daí vai acabar dando a matéria inteira. Mas vamos aguardar agora a semana que vem, vamos ver como é que vai estar. Aí qualquer coisa eu altero, mas com certeza eu aviso vocês, tá bom? Fiquem bem tranquilos, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Gostaram dessa parte? Meio xaropinha, né? Mas faz parte agora para vocês entenderem um pouquinho melhor quando eu entrar em tubos e aparelhos, tá? Podemos passar para o quiz ou alguém quer me fazer alguma perguntinha? Não? Entrou para vocês aí, pessoal? Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo? Então, tá. Pessoal, eu acho que estava fácil, né? Claro que para vocês o complicado, o chato, com certeza,
eu coloquei um pouquinho a questão das regiões. Não pedi o lado, obviamente, porque vocês ainda não têm a vivência das radiografias, tá? Mas depois a gente vai trabalhar bastante a questão do lado, que é uma dificuldade que vocês vão começar a sentir depois quando começarem a trabalhar com as radiografias, tá bom? A primeira, então, achei que estava fácil, né? Não sei se alguém teve alguma dúvida. Qual dos seguintes itens descreve a direção apropriada do feixe de raios centrais na técnica da bissetriz, né? 90 graus com o longo eixo do dente? Não, né? 90 graus com o filme com o longo eixo do dente? Não. 90 graus com o filme? Não. 90 graus com a bissetriz imaginária, tá? Então, lembre-se que essa bissetriz imaginária é formada, então, entre o longo eixo do filme e do dente, né? É aquela metade desse ângulo, é a nossa bissetriz imaginária, tá bom? Tranquilos na primeira? Quem quiser perguntar, me interrompa, tá? Sem problema nenhum. O que acontece quando erramos a angulação horizontal em uma tomada radiográfica periapical, tá? Então, lembre-se, a angulação vertical é quando eu estou mexendo o meu cilindro em relação à linha de oclusão. Então, seria para cima e para baixo. E quando eu falo em angulação horizontal, eu estou mexendo para a direita e para a esquerda, né? Encurtamento da imagem, não, né? Aqui estaria angulação vertical. Alongamento, angulação vertical. Distorção, não, né? Aqui seria um pouco de angulação vertical, mas algum problema de posicionamento. A e B estão corretas? Não. Então, o que que eu tenho? Sobreposição das áreas de contato, certo? Sempre que houver um erro na nossa angulação horizontal, tá? Que eu estiver mexendo o meu cilindro para a direita e para a esquerda, que eu não colocar bem entre as proximais dos dentes, certo? Eu vou ter a sobreposição das nossas áreas de contato, tá? Principalmente numa interproximal, né? É quase um crime, porque a gente acaba não vendo nada que seria o da nossa radiografia, que nos interessa na radiografia interproximal. Quando ocorre o encurtamento da imagem em uma radiografia periapical? Quando a angulação vertical é... Quando a angulação horizontal é excessiva? Não, né? Aqui eu estou falando em angulação vertical. Quando a angulação vertical é insuficiente? Não, quando for insuficiente, eu vou ter o quê? O alongamento. Angulação vertical plana? Não, né? Não tem como. Nenhuma das expostas acima. Então, a nossa correta seria angulação vertical acentuada. Eu subi muito o meu aparelho, o meu cabeçote, e acabei encurtando a minha imagem final, tá? Muito acima da bissetriz. A angulação horizontal refere-se ao posicionamento do cilindro localizador em direção lateral, de orelha a orelha, tá? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Eu estou mexendo o meu cilindro, então, da direita para a esquerda, certo? Em relação ao plano sagital mediano. Perfeito. Opa, pessoal, passei para 6, tá certo? Eu pulei, né? Deixa eu só voltar aqui. Pulei a 4. É isso? Me ajudem. Qual que eu pulei? Foi a 4, né? O filme deve ser colocado de forma a cobrir a área indicada dos dentes a serem examinados. A borda oclusal ou incisal do filme deve se estender aproximadamente 3 milímetros além das bordas incisais ou oclusais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Porque eu tenho que ter uma margem de segurança de aproximadamente 3 milímetros. Essa margem, quando eu estiver trabalhando com o posicionador, ela já é dada pela borrachinha, tá? Que é o mordentezinho do posicionador. Agora, quando vocês estiverem trabalhando sem o posicionador, né, de 3 milímetros, talvez um pouco mais, certo? Da incisal, quando eu estiver trabalhando em anteriores, e oclusal, quando eu estiver trabalhando nos posteriores. Número 5. A angulação vertical correta resulta em uma imagem radiográfica do mesmo comprimento da imagem real.
A angulação vertical recomendada para a arcada superior é negativa. Não, né, pessoal? É falso. Por quê? Quando eu estou trabalhando na arcada superior, é positivo, é mais, e quando eu estou trabalhando na inferior, é menos, tá? Então, número 5 é falso. Essa aqui foi a que eu fiz antes, né? Que é o de orelha a orelha, ou seja, de direita para esquerda, verdadeiro, né? Eu estou movimentando o meu cilindro da direita para esquerda, látero-lateral, certo? Então, aqui que eu faço a nossa angulação horizontal. A número 7. A qual região corresponde essa tomada radiográfica, tá? Se alguém quiser responder, alguém gostaria de chutar? Quarta região? Quarta região, superior ou inferior? Inferior. Inferior, muito bem, tá, pessoal? Quarta região inferior. Vejam que eu não tenho muitas estruturas anatômicas, né? Estou com os 4 incisivos, eu consigo ver mais ou menos pela anatomia, certo? Os 4, ainda consigo pegar o canino, né? Aqui o paciente está com a paratologia ortodôntica fixa, né? Os bráquetes, o fio ortodôntico, e é uma quarta região inferior, tá? Essa área mais adiopaca que vocês veem sobre a incisal, dos incisivos aqui, não sei se vocês conseguem perceber, é a borrachinha, tá? Quando vocês usam o posicionador, por vezes ela aparece e ela causa essa imagem um pouquinho mais radiopaca, certo? Perfeito. Número 8. A qual região corresponde essa tomada radiográfica? Também, quem quiser me responder, eu vou ficar bem feliz. Primeira região inferior. Muito bem. Primeira região inferior, tá? Região dos posteriores, os molares. Vejam que o primeiro molar está em boca, o segundo molar parcialmente retido e impactado, e o terceiro molar totalmente retido e impactado. Mas pro não tem os 3 molares. Sim, meio difícil nesse caso, né? Por quê? Como esse já está mesiovertido, que a gente chama, né? Inclinado, não nos dá o espaço para entrar lá atrás, né? Senão o paciente acaba tendo náusea demais. Então, nós temos que, posteriormente, vocês vão ver as outras técnicas que a gente pode fazer para conseguir pegar bem direitinho esse terceiro molar, tá? E complementando, então, é uma primeira região inferior, lado esquerdo, tá? Vocês não precisam por enquanto, tá bem? Mas é um lado esquerdo. Número 9. Identifique o termo que define a diferença entre áreas claras e escuras. Então, já falando em radiopaco e radiolúcido, né, da radiografia. Aí eu já vou dar a resposta para vocês, é contraste, tá? Que nós tivemos naquelas aulas um pouquinho da questão do processamento, falamos um pouquinho, mas nós vamos voltar depois, certo? A falar nessa parte de contraste, densidade, certo? Para vocês saberem direitinho. Superexposição não entraria, né? Por quê? Superexposição é quando eu tenho um excesso de exposição da radiografia, botei tempo demais, acaba escurecendo. Policromatismo, várias cores, não. Intensidade também não, né? Vocês deveriam ficar entre densidade e contraste, certo? O contraste é o radiopaco e o radiolúcido. Tudo bem? Número 10. Aqui eu já comecei a ficar, né, mais querida, então eu coloquei as opções, né? A qual região corresponde essa tomada radiográfica, tá? Se alguém quiser me responder também, fique à vontade. Essa aqui talvez desse para confundir um pouquinho, né? Em função desse dente retido impactado aqui, certo? Alguém gostaria de tentar? Prof, é a terceira região superior? Perfeito, muito bem. Terceira região inferior. Aonde o canino, né, tá retido impactado. Por isso que ele não tá aqui. Aqui tá o dentinho de leite, um descido, um odontomazinho no caminho de erupção do permanente, né? E o permanente acabou ficando retido impactado, certo? Terceira região superior, lado direito, tá? Perfeito. Muito obrigada. Número 11. Escolha a alternativa incorreta.
Deixa eu começar, então, vamos ver. A função da solução fixadora é dissolver os sais de prata que não foram sensibilizados e endurecer a emulsão. Correto. O banho intermediário neutraliza a ação do revelador e evita a contaminação do fixador pelo revelador. Correto também. Letra C. A lavagem final deve remover todos os compostos químicos do fixador. Corretíssimo. O hipossulfito de sódio, solvente, elimina da emulsão os sais de prata não revelados e fixa a imagem. Corretíssimo. Então, a incorreta é a letra D, né? A solução reveladora converte em prata metálica os cristais de prata não sensibilizados à emulsão. Aqui, então, estaria o erro, né? Converte os cristais de prata sensibilizados à emulsão. Então, a incorreta é a letra D. Nenhuma dúvida até agora? Tranquilos? Número 12. Em uma tomada radiográfica intrabucal periapical de terceira região superior, ou seja, de canino, né? O longo eixo do filme deve estar na vertical, em pé, ou seja, perpendicular ao plano oclusal. Verdadeiro, né? Os dentes anteriores eu faço com o filme sempre na vertical, sempre em pé, tá? Número 13, a radiografia periapical ao lado corresponde a qual região? Eu vou criar uma alma caridosa de novo para responder para mim, para me ajudar. Já que eu não conheço, não vou conseguir conhecer vocês por enquanto pelo rosto, pelo menos pela voz. O que vocês acham? Primeira região superior? Isso, muito obrigada. Primeira região superior, tá? Então, vejam a diferença, né? 3 raizezinhas, formato dos dentes e estruturas anatômicas, né? Eu tenho uma riqueza de estruturas anatômicas, diferentemente da primeira região inferior, certo? Lado direito, tá? Então, primeira região superior, lado direito. Obrigada. Número 14. Ao observarmos a radiografia ao lado, podemos afirmar que ela está com sobreposição? Não, né? Não está. As proximais estão bem. Normal? Não, não está normal. Lembrem-se que a coroa é 1/3, né, da raiz. Então, ela está, a partir disso aí, a gente vê, né, que tem um pouquinho a mais, né? Ela está alongada, vocês veem até, principalmente pelo canino e pelo incisivo, tá? Está alongada. Foi um erro de angulação vertical, ok? Número 15. A radiografia ao lado corresponde a uma técnica radiográfica. Qual das técnicas radiográficas? Quem quiser me ajudar? Essa eu vou querer ajuda também. Alguém? Interproximal? Isso, perfeito, tá? Por quê? Eu tenho os dentes superiores e inferiores, né? As coroas na mesma película e um pouquinho do osso alveolar, tá? Tanto superior como inferior. É uma interproximal, perfeito. Essa aqui é só para vocês lembrarem do rapaz, né? O físico alemão responsável pela descoberta dos raios-x, Wilhelm Conrad Röntgen, certo? Letra C. É só para ele ficar marcadinho na memória. Aqui vou querer que alguém se apresente de novo. A radiografia em questão corresponde a qual região? Quem gostaria? Segunda região inferior? Muito bem, obrigada. Segunda região inferior. Eu tenho os 2 prés, né? Um pouquinho do canino, um pouquinho só da margem de segurança cortada. Vejam que mesmo com o posicionador, certo, pessoal, a gente tem que corrigir um pouquinho, olhar o posicionamento do halo, como eu falei para vocês, né? Naquelas
pontos de referência para não acontecer isso aqui, tá? Então, é uma segunda região inferior, lado direito também, certo? Muito obrigada. E com um cisto enorme ali, né? Só para fazer um parênteses para vocês, um pouquinho de reabsorção já radicular externa, tá? Um cisto bem grande, que seria essa área mais radiolúcida aqui, tá? Número 18. Em uma tomada radiográfica periapical, o picote deverá estar sempre voltado para incisal oclusal dos dentes. Verdadeiro, né, gente? O picote sempre para incisal oclusal, sempre para fora, né, da área que está sendo radiografada. Porque para incisal oclusal vai ficar para fora, né, da cavidade, então não vai lesar, não vai acabar riscando nenhuma estrutura anatômica. Ao analisarmos a radiografia em questão, podemos afirmar que ela pertence a uma, essa aqui já foi, repetiu, né, então nem vou pedir para vocês, é uma quarta região inferior, certo? Os 4 incisivos, né, canino, canino, vejam que couberam os 4, um pouquinho de sobreposição, por quê? Porque esses dentes estão apinhados, não tem como não ter essa sobreposição, devido ao apinhamento desses dentes inferiores, tá? E aqui 2 canais endodonticamente tratados, do 41 e do 42. Vejam essa área mais radiopaca, né? O canal não está mais radiolúcido, está radiopaco, certo? E a número 20, para nós finalizarmos. Na técnica radiográfica intrabucal periapical do paralelismo, o feixe de raios centrais deverá incidir perpendicularmente ao plano do filme. Nesse caso, sim, né? Verdadeiro. Por quê? Porque eu estou trabalhando com paralelismo. Lembrem-se que quando eu tenho paralelismo, eu tenho o quê? Eu vou estar utilizando posicionadores específicos para essa técnica, certo, pessoal? Que vão me proporcionar esse paralelismo entre o feixe de raio-x e o filme. É um paralelismo direto com o filme, ok? Alguma pergunta? Tudo certo? Tranquilos? Então tá, pessoal. Era isso. Vocês nunca têm dúvidas. Que bom. Não sei se é bom ou é ruim, hein? Tudo certo. Tá, pessoal? Só na prova. É, só na prova. Então tá. Pessoal, assim, ó. Então, sim, uma feliz Páscoa para vocês, um feriadão maravilhoso, tá? Aí nas práticas, sim. Não, nas práticas, assim, ó, eu acho que vocês vão ir super bem, tá? Até por essa conversa que a gente está tendo, esse socrativo, eu vejo que vocês não colaram, né? Mas eu vejo que vocês estão bem, tá? Vocês estão de parabéns, certo? Aula que vem, então, nós continuamos um pouco com esse papinho meio pesadinho, que não tem muito, né? Como a gente fugir é necessário, tá? Então, a gente vai para tubos e aparelhos depois dessa introdução, e vamos torcer para que semana que vem, né? Eu estou torcendo para que a gente se veja logo nas aulas práticas, mas enquanto isso a gente vai conversando por aqui, tá? Pessoal, uma feliz Páscoa, um abração enorme para vocês, certo? Um bom descanso, que o coelhinho seja bem generoso, né? Tá certo? Um beijão, tudo de bom. Feliz Páscoa.